Bem-vindos a mais uma aula de erosão e proteção. Hoje a gente vai começar a falar sobre engordamento de praia, tá? Então, o primeiro método leve, não estruturado, que a gente vai ver de proteção costeira. Tá? Então, o que é o engordamento praial? O engordamento, ele consiste em fornecer artificialmente a uma praia em erosão, areia, né, a uma praia em erosão, com o objetivo de evitar dano às propriedades, protegendo em eventos de tempestades. Os objetivos a gente vai ver que podem ser vários. Mas a questão é, a gente fornece areia artificialmente a uma praia. Então, a gente pega areia de algum lugar e coloca lá naquela praia. Por isso que a gente fala de engordamento praial. E tem um exemplo, era só um cano levando água misturada com areia de algum lugar e depositando na praia. É uma obra de engenharia, vejam, tem caminhão, tem trator, tem draga, não é uma coisa básica. Tá? Aí alguns exemplos aqui, Miami Beach, antes do engorde e depois do engorde. O engorde pode recuperar uma praia que estava, por exemplo, aqui estava cheia de espigões, ó, que são essas estruturas aqui, ó, perpendiculares à costa, que servem para barrar o sedimento do transporte longitudinal, mas aqui não tinha muito sedimento, eles encheram tudo com areia, ficou outra cara, né? A princípio ele era muito usado em praias assim, praias com muito turismo, que geravam muito dinheiro, né? Mas cada vez mais tem se aplicado em diversas situações. Aqui em Pissarras, ó, olha só, essa árvore aqui, esse muro aqui, essa parte aqui, ó, do muro, ó, é essa parte do muro, ó. Tá? Então, 1 quilômetro, entre 84 e 94, 1,5 km de praias com urbanização foram erodidos lá em Pissarras. E aí, em 99, foi feito um projeto de engorde, foi construído 2,2 quilômetros de praia, tá? Gastaram 3,2 milhões de reais na época. E a praia foi restaurada, né? Reconstruída. Quais são as vantagens desse método? Esse é um método que ele realmente combate o balanço negativo, né? Ele coloca sedimentos do sistema, ele entra ali como um input de sedimentos e por algum tempo o balanço sedimentar deixa de estar negativo e a praia volta a ter suas características, né? Ele mantém a largura da praia e as funções da praia, as funções recreativas principalmente da praia, né? Em praias urbanizadas que tem que geram renda, né? Que geram renda com turismo, normalmente o custo-benefício é favorável, então se paga, que é muito importante, né? Porque alguém precisa pagar. Né? Muito importante também, esse método não causa erosão em praias adjacentes, que os métodos estruturantes a gente vai ver que é um dos principais problemas é a erosão nas praias ajusante. Né? Então, ele é flexível na velocidade que você está colocando areia, então ele acaba sendo mais de acordo com os processos naturais. O sedimento ele vai ser redistribuído pela hidrodinâmica natural, os organismos vão conseguir se readaptar, ele é mais natural, né? E ele não apresenta impacto visual muito significativo. Na verdade, ele normalmente melhora. As desvantagens. As causas da erosão não vão sumir. Tá? Elas vão ser mitigadas por um tempo e ele tem uma vida útil. Normalmente, tipo, de 3 a 10 anos, mas 5 anos, para ter que ser necessário fazer uma manutenção, um reengorde, é um período bem aceitável. Tá? Ele requer, então, essa manutenção periódica, por quê? Porque, principalmente se for feito como se deve, que é usando um sedimento compatível com o sedimento original, o processo erosivo ele vai continuar. Tá? Às vezes se coloca um pouquinho mais grosso para diminuir as taxas de erosão, mas o processo erosivo ele continua. Então esse sedimento ele vai continuar saindo daquele lugar e aí você vai ter que refazer esse engorde em algum momento. E uma coisa bem importante também são as fontes de areia, tá? Fontes de areia,
você não tiver fonte de areia adequada a uma distância relativamente curta, o custo-benefício acaba ficando ruim, porque fica muito caro tu trazer areia, tá? E a areia tem que ser adequada, a gente vai falar sobre qualidade da areia para fazer o engorde, tá? E tem que ser, a fonte tem que ser adequada e a areia tem que ser, e a fonte economicamente viável, né? Normalmente está relacionado à distância, tá? Então, a primeira coisa que tem que se fazer é identificar o objetivo do projeto. Qual é o objetivo desse projeto? Vai ser formar ou restaurar praias recreacionais, igual foi lá em Miami Beach, igual foi lá em Pissarras? Vai ser só manter a linha de costa? Manter a linha de costa no lugar? Vai ser proteger estruturas que estão construídas atrás? Ou redução da destruição durante tempestades, criar uma zona de proteção ali para que a energia das tempestades e furacões se dissipe mais naquela região ali da praia e não alcance as urbanizações atrás, ou criar zonas de reserva, né, para a erosão que vai vir no futuro, ou ainda redução de impactos gerados por projetos de dragagens, abertura de canais de navegação, construção de moles. Então, várias opções, vários objetivos o projeto pode ter. E aí, para você pensar no projeto em si, você tem que pensar em quais são os objetivos, né? Objetivos identificados, a gente precisa fazer a caracterização da área, é muito importante, tá? É muito importante a gente ter a descrição das características pretéritas daquele lugar e as atuais para a gente conseguir entender, fazer aquela identificação das características do lugar. Variações históricas da linha de costa, muito importante para você ter taxas de variação, para saber como está variando a linha de costa daquele lugar. Entender a forma e a variabilidade do perfil praial, com medidas para profundidade de fechamento, batimetria da zona adjacente da antepraia e da plataforma interna, fazer simulações de hidrodinâmica costeira ou medições de hidrodinâmica costeira, entender como que é a ondulação incidente, quais são as correntes. A batimetria é muito importante para a gente saber se vai ter locais de focalização de ondas ou não. A profundidade de fechamento é importante para a gente calcular os volumes, tá? Entender o balanço sedimentar, da onde vem, quais são as fontes, quais são os sumidores de sedimento. Identificar as características do sedimento naturais daquele local, para tentar achar fontes de areia potenciais e identificar a legislação local e interesse, ver de quem são as responsabilidades, quais são os interesses associados para conseguir fazer um projeto que se integre com isso. Tá? Então, primeiro a gente tem que estimar as taxas de erosão, estimar as mudanças no volume da linha de costa, né? Através daquelas variações históricas da linha de costa que a gente já aprendeu a fazer, né? Depois a gente precisa de perfis praiais para poder tentar entender as variações a curto termo daquela praia, né? E entender a variabilidade espacial e temporal daquele perfil praial, como ele muda, tá? Uma visão instantânea, às vezes ela não é muito esclarecedora. A gente precisa entender ao longo do tempo, ao longo de um ano, como é que muda a costa, como é que muda o perfil, para você conseguir entender como é que é a dinâmica daquele lugar, né? A profundidade de fechamento, que é super importante para estimar o volume e para também modelar o transporte de sedimento, né? Que lembram, né, da profundidade de fechamento, que é o limite externo do movimento do sedimento, né? E aí a gente tem equações que podem ser usadas analiticamente para estimar analiticamente o perfil, ou dados de campo, né? Batimetrias, lembram, né? Aquelas batimetrias, uma série de batimetrias, e aí o ponto onde a batimetria deixa de mudar é a profundidade de fechamento, né? A batimetria, além da profundidade de fechamento, para a questão de modelagem de transformação de ondas, para saber zonas de refração, convergência e divergência de ondas, e a identificação de fontes de areia potenciais. Se existem bancos de areia
na parte submersa que podem ser usados como fontes de areia para o engorde. Tá? A questão da hidrodinâmica, né? O clima de ondas é super importante. As variações do nível do mar, se esse nível do mar está subindo, isso tem que levar em consideração, né? Principalmente para a gente levar em consideração a inundação e tal. A gente precisa de ou previsões numéricas para isso ou marégrafos, né? Para a questão do nível. E o clima de onda, se tiver um ondógrafo, ótimo, se não, também se pode usar modelos numéricos para esse tipo de coisa. O balanço sedimentar é a questão de quanto de sedimento entra e sai, né? Se a gente tiver essa informação, ela é bem interessante, né? Que se a gente souber quanto de transporte longitudinal vem, quais são as fontes, quais são os sumidouros de sedimento também, a gente consegue ter uma caracterização mais precisa e a gente entende melhor o problema, né? As características do sedimento são bem importantes também, né? Porque a gente precisa, porque a gente vai procurar um material parecido para fazer para fazer o engorde, né? Então a gente precisa saber como é que é esse material que compõe aquela praia que você quer engordar, né? E procurar fontes de areia, né? Então as fontes de areia, elas têm que tem que ser levada em consideração a qualidade do sedimento que tem ali, a compatibilidade com o sedimento original, né? Quão parecido vai ser, quantidade de finos é importante, o volume de sedimento, se o volume que tem ali disponível supre a sua necessidade, né? O custo do transporte de colocação na praia, tem que ser bem pensado, né? Quão longe isso está, quanto vai custar para trazer, que é a parte mais cara do engorde, né? E os impactos físicos e ambientais de tirar esse sedimento desse lugar, né? Se você vai tirar, vai ter biota envolvida, onde é que vai ser, você vai fazer um buraco, você vai tirar de camadas finas de sedimento, isso tudo tem que ser levado em consideração, certo? E aí a legislação e interesses locais, eles têm que ser considerados, né? Porque você está fazendo isso para o projeto ele é pensado para um lugar, para aquelas pessoas que moram ali, né? Então, os interesses do município, dos grupos locais e dos proprietários das áreas adjacentes ao projeto têm que ser levados em consideração. É um lugar de turismo ou não? Vai mudar a vista da beira-mar ou não? Os acessos à praia, como é que vão ser? Né? As características da areia vão ser agradáveis àquele público ou não? Né? E também os custos. Aquela comunidade tem como bancar, aquele município tem como bancar esse projeto ou não. Se não tiver como bancar, o projeto é inviável e ele tem que ser alterado para poder caber nas possibilidades do local. Certo, pessoal? Então, introduçãozinha aí sobre engordamento de praias. Dúvidas, coloquem no fórum. Fiquem bem e até a próxima.